Boa tarde a todas e a todos. Estou muito contente de estar hoje aqui com o convidado, o Roberto Pojo, que é o secretário de Gestão e Inovação do Ministério de Gestão e Inovação, dentro da série de webinars que nós chamamos de Gestão de Conhecimento FNQ, hoje com o tema Gestão em Primeiro Plano, a Inovação no Serviço Público. Pojo, primeiro, antes de tudo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar conosco aqui. Nada, foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser um belo webinar aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então, rapidamente, eu sou o Dalcha, eu coordeno a FNQ faz 5 anos, sou engenheiro formado na Poli e sempre atuei com o tema de inovação, ou seja, bem alinhado, né, com o tema também do Ministério. E, para quem não conhece a FNQ, ela já existe desde 91, foi criado na época por 40 empresas que estavam preocupadas com a abertura de mercado do Collor, na época anunciado, e o intuito era preparar essas organizações no Brasil para essa abertura e trazendo, vamos dizer assim, uma maturidade maior em qualidade, que na época ainda carecia em todos os processos, ferramentas, etc. Então, a FNQ foi criada, né, trouxe ferramentas, processos e principalmente um prêmio que na época se chamava Prêmio Nacional da Qualidade, e hoje se chama Gestão, né, Melhores em Gestão. Hoje nós temos um modelo, que é o MEG, Modelo de Excelência em Gestão. Ele está na sua 22ª edição, cada 2, 3 anos a gente atualiza esse modelo. E ele tem 8 fundamentos estratégicos, são baseados, quando foram desenvolvidos, nos principais modelos internacionais em gestão, né, e adaptados claramente ao ambiente, à realidade do Brasil. E nós oferecemos uma gestão, né, um diagnóstico desse modelo de gestão e a mentoria para as empresas que queiram melhorar, então, sua maturidade nesse aspecto. Nós temos aí modelos adaptados, né, para setores ou especificamente temas como recursos humanos, hospitais, inovação, ESG. Temos a parceria, né, com a ESB na área de saneamento, com municípios e também vários projetos, né, com o governo, para citar aqui a BDI, FINEP, NPI e assim por diante. A FNQ também oferece vários cursos, né, de capacitação, curtos e em company, longa duração, e atuamos em eventos como esses webinars e também em conferências, né, nosso Congresso de Excelência em Gestão, que vai acontecer agora em dezembro, sobre o tema ESG, que depois a Patrícia, né, divulga aí para você. Então, eu queria começar agradecendo ao patrocínio, né, da Micropower, né, que nos apoia nesses eventos, ao apoio educacional do Sesc Senac, do Rio Grande do Sul, né, da FEComércio, e os nossos parceiros regionais, que é o MS Competitivo, do Mato Grosso do Sul, a UBQ, né, que é de Minas Gerais, o Movimento Catarinense pela Excelência, ou Excelência Santa Catarina, e a ABQ, que é a Academia Brasileira da Qualidade, que é nosso sempre braço parceiro aqui nos temas também da qualidade. Bom, já me apresentei rapidamente, sou engenheiro, formado. Fui 30 anos da Siemens, presidente de uma outra empresa, fui diretor de inovação e atuei em vários temas também de processos e gestão. Desde 2019, na FNQ, até lá eu coordenei e criei vários centros de inovação aqui no Brasil. Bom, queria apresentar agora o Roberto Pojo. Primeiro, eu sempre peço desculpas, tá, Pojo, por ter resumido esse currículo, porque se eu tivesse lido tudo teu aí, eu vou comer praticamente o nosso webinar inteiro. Então, já peço desculpas, tudo bem? Então, o Pojo ele é formado em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília, é servidor público desde 1992, iniciou a carreira dele no governo do Distrito Federal na área de transportes público, onde ficou por 12 anos, ingressou no governo federal em 2004 na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Trabalhou no Ministério de Minas e Energia, na Secretaria de Relações Institucionais, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e no Ministério de Desenvolvimento Social. Ele atua na Secretaria de Gestão e Inovação desde 2019, onde já coordenou vários projetos importantes. Vamos falar sobre alguns deles, entre eles o Programa de Gestão e Desempenho, né,
da área de serviços públicos que ele vai então explicar para a gente. Então, Pojo, novamente, super obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E eu queria começar esse bate-papo da seguinte forma: eu li o resumo em cima, acima agora, né, que eu falei, claro, muito condensado, mas queria que você complementasse um pouco, né, com um pouco, né, da tua vida, como é que as coisas vão acontecendo, né, curiosidades que te levou a escolher, né, uma formação em sua trajetória profissional na área, né, do serviço público, né? Porque normalmente, né, os jovens, quando se formam, eles pensam em atuar em empresas privadas. Você teve o foco, né, bem claro, consciente e profissional, né, na área do serviço público. Então, se pudesse explicar um pouco essa tua, né, tua linha, que acho que é bem bacana conhecer um pouco, né, essa estratégia sua, aí, vamos dizer, profissional, de carreira. Eu fiz o concurso muito novo ainda, né? Na verdade, ainda estava na universidade, na época fazendo o curso de engenharia mecânica. E com 19 anos surgiu um concurso, era um concurso de nível médio para fiscal de transporte. Achei que era interessante como o trabalho e, obviamente, a questão remuneratória Uhum, que fazia todo sentido ali naquele momento. Então, comecei com 19 anos. Entrei no serviço público no dia 9 de setembro de 1992. Quando meu processo de graduação acabou tomando outro rumo, fui para ciência uhum, política, mas já tinha, digamos assim, me apaixonado pela área pública. Desenvolvi projetos, foram 12 anos trabalhando nessa área de transporte urbano dentro do governo do Distrito Federal. Cheguei a trabalhar também na administração regional, fui administrador da então Rodo Ferroviária, aquele prédio adaptado que a gente tinha lá como rodoviária. Eu cheguei a ser o administrador ali, enfim. E, por questões da vida, acabei saindo da engenharia sem completar o curso, depois de 2 anos, e entrei na ciência política. Quando eu escolhi ciência política e todo mundo perguntava, mas por que você quer fazer ciência política e tal? Aí eu já tinha como objetivo muito claro para mim fazer o concurso de especialista em política pública e gestão governamental. uhum. E além de ser apaixonado, eu já tinha desenvolvido um gosto grande pela ciência política, mas e também trazia junto essa ideia. E isso me levou a essa trajetória aí de hoje em dia, 32 anos de serviço público, passando aí por essas áreas que você citou. Não, legal. E passando por vários governos, né? Quer dizer, tu acaba criando toda uma experiência, né? Aprendizado de, né? Várias Sim, linhas e que você vai incorporando com certeza, né? As melhores experiências de cada uma, né? Imagina, cada gestão, né? sim. E para minha carreira, ter trabalhado um período no governo local, né, no governo do Distrito Federal, e depois ter ido para o governo federal, Ah, isso sim. também me trouxe uma experiência, uma visão que me ajudou muito na carreira, isso com certeza. Não, bacana. Bom, começar, né? Pela tua atuação, né? No momento, né, o Ministério da Gestão e Inovação. Acho que minha opinião pessoal não é porque eu estou na FNQ, né? E por ter atuado 30 anos em inovação, eu acho que se eu fosse escolher algum ministério, eu optaria por esse ministério. Então, conta um pouco para nós quais são os principais objetivos, né, desse ministério para a gente entender um pouco. Tá, durante o processo de transição, eu trabalhei dentro do processo de transição e na montagem, né, do que seria o formato é, da nova administração. Desde o início, a gente defendia que o Ministério da Gestão, né, naquele momento, assim, o Ministério da Gestão, era fundamental, porque ele, historicamente, era atrelado a planejamento e orçamento, e a gente sabe que a questão orçamentária drena a pauta dos dirigentes de uma maneira muito grande. Então, deixava a gestão em um segundo plano. Minha decisão vamos separar. E ficou claro também que não, se a gente não trouxesse uma perspectiva da necessidade de transformação dentro do que se imaginava que seria aí o mandato do Ministério, é, também não teria justificativa, apesar de já ter uma grande justificativa, mas talvez não suficiente para criar um ministério novo, como ficou sendo. Então, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, porque é muito claro que não dá para
não podia simplesmente focar no processo rotineiro ali de manutenção do que se tem. A gente passa constantemente para a necessidade de trazer novos modelos, novos métodos e para cumprir o mandato que foi dado que a ministra Isser expressa na seguinte frase, que é aumentar a capacidade estatal. Então, não é uma crescente necessidade da população em serviços públicos. O Estado tem que dar conta disso, não quer dizer que ele, né? Ninguém está dizendo que ele tem que crescer infinitamente, não, ele tem que aumentar a sua capacidade de entrega. E ficava muito claro que a inovação será, né, e será o caminho para a gente conseguir fazer esse aumento de capacidade, com ganho de produtividade, com constantes ajustes, inclusive à necessidade da população, que cada vez isso, né, muda mais rápido. Antes de falar um pouco mais do MG, eu sempre falo assim, uma música não se toca, né, sem todos os membros de uma orquestra. Então, minha pergunta é, claro, existiu a definição nessa transição, como é que deveria ser a estrutura, mas a gente não trabalha sozinho, sempre tem que ter patrocinadores, parceiros, etc. Então, nessa empreitada do MGI, né, quais são os teus principais parceiros, né? Quem está atuando junto contigo, né, fora o Ministério? Acho que isso é legal você colocar também, se possível. Sim, sim. Bom, e o Ministério, depois que começou a atuar, né, e no começo de governo ele acaba tendo uma atuação muito forte, porque ele é o provedor de modelos e serviços para os demais Uhum. ministérios, e prontamente a gente percebeu uma parceria muito grande do Ministério do Planejamento e Orçamento, a gente Ah, até legal. divide o prédio com eles, pelo menos um pedaço nosso, né, o MGI ocupa alguns. A Casa Civil, óbvio, né, do ponto de vista de centro de governo, passando e colocando para o MGI o protagonismo necessário e, nesse momento, assim, estabelecendo uma relação muito direta com os ministérios, sobretudo aqueles ministérios que estavam sendo recriados, né, as políticas estavam Uhum. voltando a ter um destaque. Esses ministérios foram os principais parceiros nesse início, assim, citando alguns como Igualdade Racial, Ministério das Mulheres, Cidades e Desenvolvimento Regional, que foram, né, foram os cidades foi recriado. Então, esses ministérios que foram recriados, eles foram também objetos dessas primeiras grandes parcerias que a gente estabeleceu, esse trabalho conjunto aí do MGI com eles. Hoje em dia nada funciona sem a gente falar, né, de informática, plataformas digitais, assim por diante. Então, eu acho que antes de vocês, né, se explicar um pouco qualquer coisa que você, né, tenha implementado ou está fazendo junto a outros órgãos, queria que você falasse um pouco quais são qual que é a linha de você na área de transformação digital, né, que soluções vocês usaram, passaram a usar. Eu conheço um pouco o trabalho de vocês, né? E sempre pergunto aí qual foi o impacto, né, ou como vocês usam o tema da inteligência artificial Tá, nessa estratégia de vocês, porque não tem como não ou ter medo ou usar a inteligência artificial. Tem essas duas linhas aí. Eu sou a favor de utilizá-la, não ter pavor dela, mas também. queria que você falasse um pouco sobre isso. Tecnologia, eu coloco assim, desde que eu entrei assim que eu entrei no serviço público, tecnologia para mim, a internalização da tecnologia no serviço público era um ponto crucial, assim. E aí, Uhum. para quem conhece, em 1995 a gente conseguiu um sistema desenvolvido em Clipper, lá Clipper, implantamos conheço. e fizemos ali uma pequena revolução na área que a gente tinha tomava conta ali no GDF. Então, internalizar tecnologia, ponto. Mas ela não vai resolver todos os seus problemas sem inteligência. Como é que a gente pensa na transformação digital? Esse processo de transformação digital, então, ele é um contínuo, né? Há anos que ele vem sendo desenvolvido na administração e hoje a gente pensa ele em dois grandes pilares. A transformação digital olhando para o cidadão, na interface com o cidadão, na modificação do processo da oferta do serviço ao cidadão, Uhum. que tem, talvez, provavelmente com a sua marca aí mais clara para todo mundo, é o GovBR, né, Uhum. que se tornando aí esse hub de serviço. E o ponto que
essa é, primeiro, muito afeito à Secretaria de Governo Digital, e um segundo ponto muito afeito à Secretaria de Gestão e Inovação, como também a Secretaria de Gestão de Pessoas, é o que a gente fala da transformação digital para dentro. Tá. Então, aumentar o uso de plataformas, sistemas, para que todo esse trabalho, uma parte, o trabalho administrativo, mas o apoio, o trabalho de suporte e construção de soluções para as áreas finalísticas, aumente muito o potencial. E não é, que é muito perceptível para quem trabalha na administração, que é o processo de ganho de produtividade a partir daí, é que a gente tem um decréscimo constante e acentuado da quantidade de servidores. Estamos falando em casos onde a força de trabalho foi reduzida a metade nos últimos 10 anos, sem entrar em Uhum. colapso. Eu posso Entendi. citar um exemplo aqui que, apesar de normalmente ter uma referência, é, né, de tempos em tempos, ter alguma referência negativa, que é o INSS, mas o Uhum. INSS saiu de 45 mil servidores para 22 mil servidores. E continua investindo internamente na absorção de tecnologia para poder dar conta de uma expansão. Óbvio, nossa população envelhece, então, assim, numa expansão de demanda do serviço dele. Só para citar um serviço que todo mundo conhece. E, claro, sempre importante lembrar, por exemplo, o Pix. É uma Uhum. inovação de governo. Né? O Pix surge dentro do Banco Central, uma inovação de governo que revolucionou, olhando também para a população, toda essa parte das nossas transações financeiras aí. Uma das plataformas que a gente tem com maior alcance aí, ela extrapola o governo federal, né? Aí olhando para estados e municípios também, é a plataforma de processo eletrônico nacional, que parece uma coisa muito burocrática, que é aquela história de agora a gente tem o processo estava no papel, passou a ser digital. Ele é Uhum. muito mais que isso. A despeito de toda a economia que isso gera, toda a questão de sustentabilidade, a partir do momento que você digitaliza os processos e isso abre uma janela para o cidadão, eu estou Uhum. dizendo, para um cidadão que mora a 200 quilômetros da sede do município dele, se ele tiver uma conexão com a internet, ele consegue peticionar um pedido de um serviço público. Isso não é pouco. E mesmo nas grandes cidades, quando a gente pensa em acesso a serviço público à população de baixa renda, que normalmente mora também nas periferias, é, quando você digitaliza, é claro que tem ainda, né, um gap de inclusão digital para ser cumprido aí, é uma política pública muito forte. Mas quando você dispõe de um serviço público para os três entes da federação, é, e você pode ali consultar, e o processo eletrônico facilita muito isso, sem sair de casa, isso quer dizer que eu posso fazer isso do meu trabalho, alguém que não vai precisar faltar ao trabalho, né, ou pedir uma folga, Uhum. alguma coisa assim para acessar um serviço, ele faz ali rapidamente, onde ele está. São ganhos que, como eles é, são transformações que geram ganhos de pouco em pouco, e a gente às vezes não se dá conta do que era o Estado, do ponto de vista do seu funcionamento, 8 anos atrás, 10 anos atrás. Assim, é exponencial o que a gente está conseguindo fazer em todos os aspectos e cada vez mais fornecendo plataformas, compras públicas, processo complexo, tem um ecossistema muito grande, mas a gente vem simplificando cada vez mais o processo de compras, ele vem ganhando transparência como nunca, também a partir de uma transformação digital muito forte. Então, só para citar aqui alguns exemplos de uma transformação, e essas são transformações que a gente olha para transbordar para estados e municípios também, porque quando a gente fala em melhorar a capacidade, aumentar a capacidade estatal, o aumento dessa capacidade não pode ser só do governo federal, tem que também ser estados e municípios. Tem uma pergunta, acho que antes desse comentário, se você quiser falar um pouquinho, né, dos exemplos de envolvimento direto na implementação de sistemas de gestão, né? A gente foi desenvolvendo vários modelos, né? E sempre buscando. E nem todo modelo resulta numa plataforma tecnológica, né? Isso também é uma coisa que às vezes passa batido. E governos se comunicam muito mal com a população. Isso é uma crítica que eu tenho aqui, até fazendo um link com essa pergunta que o Noaldo Dantas fez aqui pra gente, né? A gente explica mal tanto o que a gente faz, o que a gente entrega e, sobretudo, o que a gente transforma.
que, como eu falei, a burocracia fica ali no dia a dia e a gente acaba não se comunicando tão bem assim com a população. Essa visão do todo, né? De Uhum. tudo que a gente conseguiu transformar no Estado brasileiro, mas muito porque a gente se comunica muito mal, assim, enquanto Estado. Uhum. Um dos pontos que a gente tem que melhorar muito, que é quase que uma inovação, e aí um dos melhores exemplos nesse ponto, assim, o Estado do Ceará, Prefeitura de São Paulo, foram dois que tempos atrás falaram assim, eu preciso alterar a linguagem com que eu falo com o cidadão. Eu não Entendi. posso, e foram fazendo testes e testes, e perceberam que o que estava escrito simplesmente era ininteligível para boa parte da população. Eu não estou falando só de população com menor acesso a isso, não. Sim, porque é isso, a gente tem uma linguagem, a gente desenvolve uma linguagem na burocracia que não serve para. Não é o padrão que a gente tem que estabelecer. Então, um processo que a gente também quer acelerar na administração é a adoção do que hoje, né, se condicionou chamar de linguagem simples, mas na verdade uma linguagem objetiva e direta, vamos chamar assim, para que o cidadão tenha uma capacidade de perceber, entender o que ele tem de serviço público. Eu queria fazer uma pergunta. A gente falou assim da missão objetiva do MGI, falamos de processos digitais, né, plataformas, mas a gente sabe que tudo passa por um ator chamado pessoa, né? As pessoas que formam realmente, né, os processos, né, viabilizam o objetivo e assim por diante. Então, assim, você até comentou do INSS, que teve todo um ganho aí de eficiência, mas eu sei que, né, não sei se já na época foi praticando isso, mas eu me lembro que o ano passado eu fui visitar vocês, vocês estavam praticamente na véspera de lançar um programa, não sei se foi um ano e meio atrás, de desempenho, né? Gestão de desempenho. Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse programa, né, de gestão de desempenho, porque eu acho que ele inclui aí um quê de inovação, um quê de digitalização e também um conceito diferente de como você avalia, né, e acompanha, né, os resultados das pessoas, né? Não Sim. controla, mas realmente avalia, trabalha quase que num ciclo virtuoso entre o que você pede e o que vem em troca. Então, já falei demais. Não, excelente, excelente a visão. Então, o que que a gente tem, né? Até 2018, tinha, bom, o nome é Programa de Gestão e Desempenho. Qual a ideia desse programa? A gente alterar completamente, revolucionar a maneira como você faz gestão de equipes. Uhum. Então, se eu pudesse resumir assim, esse é o objetivo. Eu preciso alterar a maneira como a gente faz gestão de equipes. Maneira tradicional, comando, controle e presença. Maneira tradicional, punição e recompensa. Isso. Maneira tradicional, processos avaliativos individuais, chefia, chefiado ali, o chefe, o sujeito do time, com uma série de constrangimentos sociais para que ela seja efetiva. E esse é um aspecto que a gente absorveu muito conhecimento aqui, interagimos com vários acadêmicos, é que processo avaliativo não é simples em nenhum lugar do mundo. Nem onde a gente acha que ele funciona redondamente, ele funciona, porque são pessoas. Pessoas Uhum. têm expectativas, têm sentimentos, têm reações, que a gente não é. Não... Antigamente a gente achava muito isso, né? Aplica o modelo, serve para todo mundo, e se Vai você não embora. se encaixa naquele modelo, você que tem uma disfunção e vai se tratar. Hoje em dia, ainda bem, a gente percebe que não é isso, as pessoas têm comportamentos super individualizados, não quer dizer que a gente vai conseguir alcançar todos, mas que a gente agora tem uma visão muito mais para a diversidade, isso é super importante. Então, qual a ideia? A partir daí, qual é a ideia? Ao invés de você ficar olhando que horas o sujeito chegou, que horas o sujeito foi embora, assinou o ponto e passar ali meia dúzia de tarefas, a gente revoluciona disso. Primeiro, compreender o que aquela unidade ou aquela organização entrega. O que aquela unidade ou aquela organização entrega. Sim. O que ela está entregando de valor. E o que ela está entregando de valor depende de quem está consumindo. Não depende de quem está produzindo. São poucas as pessoas que olham e falam assim: nossa, olha só que porcaria que eu fiz. Não Uhum. pensa, né? Mas não fala em voz alta. Você precisa fazer essa conexão. Primeiro, saber se tudo que você está produzindo e entregando à sociedade, aí, né? Ou, às vezes, essa produção interna, né? A gente sempre está olhando para as duas pontas. Você não vai conseguir entregar nada de valor para a sociedade se internamente você mesmo produz coisas muito ruins para o funcionamento da máquina ali internamente. Eu preciso saber o que eu estou produzindo, eu preciso saber se quem recepciona o que eu estou produzindo gosta do que eu estou entregando, né?
E a partir daí, a gente monta para cada unidade, a ideia é que ela tem um plano de entregas. Às vezes alguém olha e fala assim, mas é bem óbvio isso. Eu falo assim, não, super óbvio. A gente não, né, não inventou nada novo, a gente só encaixou as coisas de uma tal forma que a gente entende que teriam maior possibilidade de serem incorporadas dentro de organizações com cultura própria, que são as organizações públicas, que diferem das organizações privadas. É uma crítica que eu sempre tive, que não adianta também só importar o modelo privado, de organizações privadas, e achar que vai dar certo. Por quê? Porque os Uhum. incentivos são distintos. É básico, né? Os incentivos são distintos, e eu não consigo aplicar os incentivos privados. Isso não quer dizer que eu não consiga melhorar e muito o processo de gestão público. Então, você imagina que hoje, uma unidade, vou citar aqui a SEGES, eu tenho seis departamentos com 504 pessoas nesses Uhum. departamentos, e eu sei tudo que é produzido por cada unidade, quem consome, que às vezes é uma etapa intermediária do processo, então, tudo bem, você tem um cliente interno, o que sai da minha organização, e para produzir tudo isso, todas essas unidades têm planos de entregas periódicos. Aí pode ser de 3 meses, a gente usa 4 meses, mas pode usar o que quiser. Uhum. Feito isso, aí sim, cada time vai ser gerenciado para melhor produzir aquele conjunto. E isso Entendi. desdobra no que a gente chama de planos individuais de trabalho. Então, você imagina que você tem o que você produz, como é que você vai produzir isso a partir dos planos de entrega, isso é pactuado, e os planos individuais. Cada um vai ser avaliado pelo seu desempenho em relação ao que foi pactuado no seu plano de trabalho individual. Uhum. Cada unidade vai ser avaliada e está sendo avaliada pelo que ela entrega pelo seu superior, aí numa relação gerencial, e que é o pedaço mais complicado e a gente agora está conseguindo implantar, que é que todos os produtos sejam avaliados pelos, vou chamar aqui, clientes. Porque daí eu tenho alguma conexão. O que é que eu quero dizer com isso? A relação direta, e isso é um dos problemas do processo avaliativo no serviço público, que é uma relação direta que se inverte. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje eu sou chefe de alguém que amanhã vai ser meu chefe. Então, você imagina Uhum. a dificuldade de eu chegar para alguém e falar assim, então, seu trabalho com todo, né, feedback, não sei o quê, e começo a avaliar ele ali com 4, 3, 5. Eu posso fazer isso porque eu entendo qual é o valor, tal, mas na hora que você tem que espalhar isso para toda a máquina, tem muita gente que fala assim, eu não. Amanhã esse Uhum. cara vai estar me avaliando, eu não sei se ele é vingativo, o que ele vai fazer. Então, ter elementos que garantam que você faça de fato uma avaliação. E lembrando, uma avaliação do ponto de vista gerencial, antes de mais nada. Entendi. Quer Uhum. dizer que ela não vai ter outros impactos. E isso tem que estar combinado com a qualidade das entregas, Uhum. compatibilizado. Se eu tenho uma turma nota 10 e com produtos nota 5, eu falo, "Ô, pessoal, tem alguma coisa aqui Uhum. que não está encaixando, vamos, Alinhado. vamos Uhum. procurar entender o que está encaixando." Então, isso, Uhum. assim, para tentar resumir, assim, o programa de gestão é uma matéria que se deixar, eu fico 3 horas falando, tô tentando aqui Conversando. resumir qual é a intenção, qual é vamos colocar o backbone aqui, qual é o eixo central da ideia, e agora é um processo de transformação, é uma revolução silenciosa que eu digo que a gente está promovendo Uhum. dentro da administração. Isso eram muito conectadas com a questão do teletrabalho, né? Foram montadas para permitir o Uhum. teletrabalho naquela época. Em 19, a gente já via que o potencial era outro. Com a pandemia, estava todo mundo em teletrabalho, então isso já não era mais um problema, eu podia aplicar para todo mundo. Claro. E hoje em dia, a último número que eu tenho, 81% das instituições federais, aí eu estou incluindo toda a administração direta, indireta, universidades, institutos, já tem algum nível de aplicação desse modelo. Algumas no todo, outras ainda estão numa fase de teste e expansão. Como é uma mudança cultural, é isso. A gente não espera que isso aconteça da noite para o dia, tem que ser internalizado, tem que produzir essa transformação para daí ela surgir todos os efeitos. Mas a gente acredita que isso vai gerar uma dessas revoluções silenciosas aí que de tempos em tempos acontece na administração, mas como diz o colega que está nos assistindo aí, a gente é muito ruim para comunicar isso, a gente está tentando melhorar também. Tá bom. Então, ó, pegando a tua linha aí de que 81% já estão usando, cada vez que a gente implementa, né, uma iniciativa, um programa, a gente se preocupa primeiro com a preparação, capacitação daqueles que vão receber, né, essa iniciativa e também a forma de implementação. Como é que foi? Vocês fizeram um piloto interno primeiro,
depois vocês passaram para outros órgãos. Cada órgão novo, vocês um a um, ou de repente 81%? Foi tudo assim, eu quero, eu quero, eu quero? Não, vamos falar um, depois com o outro. Como é que funciona? E como é que se capacita? O próprio Boa. programa tem um curso, um EAD? Como é que funciona? Tem. Vamos lá. A partir do momento que 16 de março de 2020 foi o dia que eu fui o último a sair da minha sala. Me Hum, expulsaram de lá, falei, filho, vá para casa, acabou. Eu falei, não, com certeza. Só paguei a luz e fui embora. A partir do momento que estava todo mundo na pandemia, a gente foi. A ideia é o seguinte: isso fez com que a gente conseguisse expandir essa ideia numa velocidade que talvez demorasse 10 ou 15 anos a mais. com certeza. Uhum. Porque todo mundo em casa perdeu a conexão com o modelo gerencial anterior que tinha comando, controle e presença. Agora, assim, Sim. tá, o que que eu Uhum. faço? Muita gente emulou isso. Eu conheço chefes que mandavam todo mundo abrir a câmera, 8 horas da manhã, todo mundo lá de câmera aberta, como Tem, se tem estivesse até sentando. ferramentas digitais que fazem isso até hoje, aí, né? Eles avaliam o que o cara tecla, etc., até hoje. Exatamente. Algumas empresas ofertaram, inclusive, esse serviço para nós. Eu falei, não, filho, se eu quiser uma máquina, eu programo uma máquina. Eu não preciso fazer isso com o ser humano. Isso não faz sentido. Exatamente. Então, a partir daí, a gente conseguiu acelerar muito. Então, o que a gente fez? Desenhou ele lá em 20 e fomos abrindo contato, primeiro, com os ministérios e as autarquias e fundações. Naquele momento, e aí um ganho de produtividade absurdo são as reuniões virtuais. Você imagina Uhum. que de Brasília eu conseguiria atender um aqui, outro ali. No final do dia eu faço umas 3, 4 reuniões, tem deslocamento e tal. E não atendo quem está fora de Brasília. Todo mundo, finalmente, né? Tendo que usar um pouco mais de tecnologia, eu saía de uma reunião com a Sudan, ia para uma reunião com o Instituto Federal dos Pampas, Uhum. passando pela SUSEP no Rio de Janeiro, né, teletransportado. Dava Então, tomar um café entre uma e outra e voltar para a mesa. exatamente, dava um respiro ali e já emendava outro. Inclusive, escutei de órgãos do Rio de Janeiro que, pela primeira vez, eles se sentiam pertencentes ao governo federal. Tal é o isolamento que eles viviam, porque estavam lá no Rio e tal. Bom, então o que a gente fez? A gente preparou um conjunto de coisas. Montamos uma consultoria com servidores públicos que foram capazes, né, desenvolveram um modelo e, com isso, tinham toda a capacidade de repassar esse modelo para os demais. E ela era dividida em algumas dimensões. Uma dimensão normativa, ajudar na produção da norma que ia instituir isso em cada Uhum. organização. Uma de sistema, então a gente conseguiu um sistema em parceria com dois outros órgãos, com a CGU e com a SUSEP, e esses sistemas foram disponibilizados para os órgãos. Opção que a gente fez, por se tratar de um modelo de gestão, ele tinha que ser aberto o suficiente para poder capturar as necessidades e características de cada organização. Uhum. O erro que tinha do modelo anterior é que ele ficou estrito, assim, mesma regra para todo mundo. Mesma Uhum. regra para o Ministério da Saúde ou para a Fundação Palmares. Não fazia sentido. Então, a gente colocou parâmetros largos e cada um dentro desses parâmetros largos faz o seu desenho. E a gente ajudava a Customizou, fazer isso. entendi. Uhum. Uhum. Customizou. Então, a gente deu os Legal. parâmetros largos, mas você molda isso à sua necessidade. Então, eu acho que isso também favoreceu uma expansão mais rápida. Terceiro aspecto, sistema. Normalmente, na administração pública, sistema, todo mundo quer um sistema único, né? Então, tudo Uhum. bem, finanças faz sentido, orçamento faz sentido. Mas gestão, como é que eu vou ter um sistema único de gestão que vai fazer Uhum. sentido para 205 organizações? Eu Não. tenho, a única certeza que a gente tem é que eu vou ter 205 clientes totalmente insatisfeitos com a porcaria do sistema que eu ofertar. Porque ele vai falar, Uhum. filho, eu preencho isso aqui, mas ele não diz nada para mim. A gente abre a possibilidade de cada um também ter o seu sistema. Ah, mas isso não seria mais custo? Sim, mas não adianta eu ter um negócio que é barato, mas não presta para nada. Claro. Então, Uhum. o investimento super vale. Por quê? Se eu quero que tenha um registro, uma grande sacada que eu acho também da instituição do programa é você registrar o que você está fazendo na gestão. Eu Entendi. brinco que na administração a gente registra menos do que deveria. A gente ainda faz muita coisa mais pela tradição oral do que escrita, Entendi. às vezes Uhum. em alguns locais. Então, reforça isso. Isso foi um potencial enorme. Em 2 meses a gente já tinha feito contato com os então 84 ministérios, autarquias e fundações. Ah, legal. Uhum. Mais 3 meses, esse número já estava chegando a 140, 150, daí incluindo universidades e institutos.
Então, Uhum. foi um movimento que a gente sabia que daria para fazer com tudo preparado. Hoje, tem uma área, depois a gente pode até colocar aqui no chat, que é govbr/pgd, Uhum. gov.br/pgd, que tem um material super extenso para todo mundo que queira entender o que é, para as organizações que querem implantar, e a gente continua com aquela consultoria, com aquele apoio direto que a gente dá a partir desse grupo de pessoas que trabalham na equipe. Então tem um material riquíssimo lá, manual, vídeos, passo a passo, FAQ, muita informação, uma biblioteca com uma curadoria sobre os assuntos de gestão, teletrabalho, essa coisa toda. Então, tudo isso a gente criou aí para poder dar conta. O que que falta? Que aí é um ponto fundamental. Ah, mas isso muda muito o modelo de chefia. Muda. E na administração pública, via de regra, a gente não tem um preparo para a carreira de chefe. Brincadeira que eu sempre faço. 3 maneiras de virar chefe na administração: premiação, punição ou distração. Qual que é a Numa dessas primeira que cortou? Qual que é a primeira? premiação, A premiação. premiação, distração e punição. Não Distração é tem bom, né? carreira. Você não tem um processo como você tem na Claro. iniciativa privada, né? Você está na base, você acorda secretário, no dia seguinte você volta para a base, depois você vai ser coordenador. Claro, tem alguma lógica, mas você não é treinado para percorrer essa lógica. Então, muita Sim. gente vira chefe. Na hora que ele vira chefe, ele olha e fala assim: bom, e agora? E agora, filho, ninguém te avisou, mas tem um monte de gente abaixo de você, voltando para essa questão do indivíduo da pessoa, que é seu Uhum. principal trabalho. Seu principal Uhum. trabalho agora não é mais construir uma nota técnica, saber de um assunto. O seu principal trabalho a partir de hoje é gerir pessoas. Sabe fazer isso? Não. Então a gente percebe, tem essa, né, fazendo aqui um exagero, mas esse é o ponto central, o ponto crítico para o sucesso do programa. A gente está trabalhando junto com a ENAP para produzir trilhas de capacitação Ah, legal. com Uhum. certificação. Então isso vai ser também um trabalho paralelo, né, dentro do projeto, de criar de fato ali a oportunidade das pessoas entrarem em processos formativos que vão ajudar eles a desempenhar melhor o seu papel de chefia no contexto do PGD, mas vai servir para todo e qualquer contexto. Não, bacana. Tem até nosso modelo trabalha com isso também e com um aspecto que realmente vocês também estão considerando, mas não só preparar os para futuros gestores, né, mas também preparar, deixar a organização preparada para sucessão, né? Quando, né, um gestor Perfeito. foi embora, quem que assume? Putz, vamos ver quem está. Então, também deve fazer parte de quem está preparado para estar no stand-by, né? Se A, B ou C saírem. Então, acho que isso é Perfeito. poucas. Recentemente eu coloquei isso aqui dentro da SES. Como eu falei, Uhum. 6 departamentos, 500 pessoas. E não tem programa de sucessão. Não tem, Tem né? assim, não. Se eu sair, eu tenho um substituto. Sim, mas ele foi preparado adequadamente para. Porque uma coisa é ser o substituto, outra coisa é ser o titular. Em qualquer nível, secretário, Uhum. diretor, coordenador geral, qualquer nível da estrutura. Então, você tem toda a razão. Essa questão da sucessão é algo que também a gente trata, não trata, né, na administração, que queremos implementar o mais rápido possível. Legal. Bom, antes de continuar para a próxima pergunta, eu queria só resumir aí que muitas pessoas elogiaram, eu também parabéns pelo programa, né? Eu acho que muitas empresas privadas não têm um programa, né, uma metodologia assim. Então, bacana você ter desenvolvido aí. Posso dar um spoiler? Eu tive conversando com o pessoal da OEA, da Uhum. administração da OEA, apresentamos o programa para eles, eles ficaram super interessados Ah, que em legal. entender e talvez aplicar na OEA, não só em Washington, mas nos escritórios da OEA pelo mundo, o modelo. Assim. Então, a gente está super, super satisfeito de estar né, entregando algo que a gente percebe que tem valor. Aí isso é bem bacana mesmo. Não, legal. Obrigado pelo Não, elogio. super bacana. Reconhecimento. A próxima pergunta é a parte que tem de compras públicas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, né, como é que o MGI está coordenando, melhorando, incentivando essa modernização, né, das compras públicas, né? Mas está até na linha de transparência, de Sim. melhorar os fornecedores. Até puxo aqui uma pergunta também, acho que da Sara, não sei se eu vou achar aqui, mas é uma pergunta. E o programa, se pudesse falar um pouco do, acho que Compras BR, não é isso? Compras Gov, a nossa plataforma de Compras Gov. compras. Então, se pudesse falar um pouco também, não sei se ia falar sobre É? isso ou não, Não, mas sim, sim. É a nossa plataforma padrão aí, aí sim, é um sistema único de compras
que serve para todo o governo federal, aberto para uso de estados e municípios e outros poderes. Na União todos usam. Então vamos lá, compras públicas, né? Nossa percepção é compras públicas no Brasil, sempre atrelada à questão de corrupção, Uhum. e a gente sempre trabalhou as compras para tentar, no viés, de eu preciso corrigir isso, eu preciso impedir corrupção e tal, e a gente fez um investimento muito grande na parte procedimental do processo de compras. Ah, Então, a legal. lei, a 8666, a lei do pregão, eu só peço para decorar os números da lei, mas todo o arcabouço jurídico que sustentou de 93 para frente, se você olhar, ele tem isso. Prevenção de corrupção e, então, vamos carregar no procedimento. Sobretudo numa época que você tinha baixa informatização, então, Claro. né, normal. Perdurou isso durante muito tempo. O que a gente evolui, que é o ponto de essência para a gente poder diminuir a questão procedimental sem perder esse valor? É a transparência. Então, hoje, a gente tem um nível de transparência, inclusive em compras públicas, assim, reconhecido mundialmente, no aspecto assim, o Brasil dá uma transparência às suas compras, e aí essa é a parte positiva. Se você entrar, portal da transparência, no portal de compras, você entra lá e sabe tudo uma organização do governo federal comprou. O que acontece? Uma série de mudanças, tem alguns atenuantes desse processo procedimental, ele traz o Portal Nacional de Contratações Públicas. Qual é a inovação desse portal? Todas as compras agora, dos três poderes e dos três entes da federação, então estados, municípios e o governo federal, os três poderes têm que publicar lá tudo que compram. Tudo. Isso resolve todo o problema? Não. Porque quando a gente, remetendo ao que eu falei de linguagem simples, isso também vale para como a gente mostra as nossas massas de dados. Que é a Uhum. coisa mais complicada, super transparente, mas vai tentar entender orçamento público. Uhum. Apesar de ser 32, é a área que eu menos quero saber no orçamento, eu quero saber, tem dinheiro, não tem dinheiro. Não, o resto não precisa me explicar, porque Uhum. tem especialistas para isso. Mas mesmo a transparência per si só, não é só você falar assim, tá aqui uma massa de dados monstruosa que você não consegue entender o que é. Do ponto de vista individual das compras, as compras têm essa transparência absoluta. Eu sei lá o que cada um comprou, quanto que pagou, tudo bonito, quem vendeu, tudo bonitinho. Isso é uma coisa muito poderosa. Quando a gente vai em eventos internacionais e apresenta a experiência brasileira, assim, ninguém tem o nível de transparência que a gente tem. E poucos têm o nível de digitalização que a gente tem no nosso processo de compras. E aí, Compras Gov. Compras Uhum. Gov antes era Compras Net, aí virou Compras Gov. Atrelado a ele tem toda aquela parte do pregão eletrônico, que é vamos colocar, o ponto de maior sucesso e conhecimento do processo brasileiro, é o pregão eletrônico, ou leilão inverso, como o resto do mundo chama. Quando você vai conversar também, é um aspecto engraçado que as pessoas falam assim, vocês usam muito isso no Brasil, né? Eu falo, a gente usa muito. Mas assim, é 20%? Eu falei, não, dos processos licitatórios, 98% deles são feitos por pregão. O que a gente vê, então? O Compras está sendo melhorado, é uma plataforma que agora que a gente quer integrar todo o processo de compras, desde o plano anual de contratação, a nova lei exige que você tenha um plano anual de contratação. A partir desse plano, você vai desenvolver os seus processos de contratação, tem um estudo técnico preliminar, tal, faz o pregão, quando esse é o processo de escolha do fornecedor, lembrando que a gente tem, né, várias modalidades para fazer uma contratação pública. Isso entra em contratos, então a gente também recentemente desenvolveu uma plataforma de gestão dos contratos. Mas isso não era feito digitalmente? Não, não era. Hoje em dia a gente está centralizando e fazendo. Grande vantagem disso, toda a máquina do governo federal vai entender mais do que tipo de contrato, mas assim, como é que ela consome os bens e serviços que ela contratou a partir dessa gestão do contrato. Então, não é só para você registrar o contrato, sobretudo do ponto de vista logístico, você entender como é que você está consumindo os bens e serviços que você contratou na administração como um todo, né? Lembrando que a Uhum. administração é um monstro gigantesco. Então, essa plataforma ela vem se aprimorando cada vez mais. Ainda tem muito, a gente recebe muita crítica ainda dela, mas hoje todas as compras federais estão lá.
tanto do ponto de vista do processo que foi feito, quanto do ponto de vista da transparência da informação que ela consegue colocar, aí principalmente no portal da transparência, né? Que tem ali um conjunto enorme de informações de governo. Não, legal. Bom, tema ESG, que é um tema, né, eu não vou dizer tão atual, porque já existe, né, muito forte de 2 anos para cá, mas como é que o MGI está tratando esse tema essa temática no que tange não só sustentabilidade, você falou um pouco também da diversidade, então assim, né, pegando essas três letrinhas ESG, como é que vocês priorizaram ESG, como é que vocês estão atuando nesses três níveis, como área central, né, de um movimento que pretende, assim, não vou dizer padronizar, mas criar normas e padrões e mais do que isso, Diretrizes, pelo ferramentas, né, menos, né? nessa linha de, vamos dizer, que todos usem da melhor forma possível, como você falou, de forma customizada, porque assim, o ESG para um ministério pode ser super importante numa área e numa linha ou na outra. Então, como é que vocês trabalham pelo menos nessa ideia de criar um modelo, né? O que tem que ser implementado e disseminação disso aí, e de repente até acompanhamento, imagino eu. Sim. Eu acho que essa questão do ESG, ele primeiro surge como se fosse isso, uma preocupação geral, onde as pessoas ainda tentam entender como é que isso vai impactar o seu dia a dia, como é que isso vai transformar o seu dia a dia. Mas um local onde a gente vê que tem uma capacidade de indução do assunto é compras públicas. Eu acho que esse talvez seja o melhor mecanismo que a gente tem para poder fazer com que a diretriz do ESG, né, a política do ESG, se dissemine. Em que aspecto? Aí, de novo, o momento que, com a mudança da lei de contratações, que hoje 14133, ali a partir de 2021, ele traz o conceito de que as compras públicas têm que estar alinhado com critérios de sustentabilidade. E sustentabilidade econômica, social e ambiental. Então, a gente tem já esse comando legal para levar para as compras públicas. Então, hoje eu acho que é o nosso principal indutor de internalização do SG vai ser por meio das compras públicas. Essa parte boa. A parte mais complexa como eu estou falando de contratações públicas, cada vez que eu coloco um subconjunto de critérios, eles têm que ter uma solidez muito grande, porque ele vai ser submetido à contestação jurídica. Então, é isso, assim, eu não posso trazer qualquer coisa que eu ache legal, bonito, ó, isso aqui vai ser bacana. Não, a gente tem que trazer coisas que são desenvolvidas a partir de modelos que vão depois, que todo o processo de contratação está sempre sujeito a muita contestação jurídica. Então, ele vai ter que sobreviver a isso, o que é ótimo, porque daí a gente já tem por obrigação construir modelos robustos. A partir do momento que a gente trouxer essas diretrizes para os processos de contratação pública, eu acho que é a maneira como a gente vai conseguir melhor espalhar isso dentro Uhum, da administração. Claro que isso vai em paralelo a outras iniciativas, em outras dimensões, gestão de pessoas. Eu acho que é o segundo aí uhum. de maior poder de transformação, mas nosso ponto, pelo menos o que a gente vê e, sobretudo, dentro das SEGES, é usar as compras públicas aí como um indutor para internalizar uma política de ESG. Bom, você comentou antes que você, né, a experiência que você teve, né, em nível de Estado, né, te ajudou também a criar uma bagagem para implementar e desenvolver várias ideias e soluções, mas a pergunta agora, né, do MGI, né, para a sociedade, qual que como é que se desenvolve os estados, municípios e na Boa. base lá a sociedade, o cidadão. Então, quando a gente fala, né, a inovação tem que vir muitas vezes de fora para dentro, ou seja, como é que vocês, né, ouvem, né, também as mudanças da sociedade brasileira ou em geral, como é que vocês trazem isso para dentro? Ó, gente, vamos parar aqui, vamos incrementar também isso que está aparecendo aí, que nesse programa que nós estamos desenvolvendo aqui no MGI não estava previsto. Então, como é que funciona esse ciclo fechado? Imagino que sei que Sim. também veio de inovação, você tem essa preocupação de estar sempre ouvindo o cliente, vamos dizer assim, final. Não, exatamente, o fundamental é isso. Mas vamos lá, o que a gente, do ponto de vista institucional, recentemente a gente voltou a se aproximar dos estados. Os Ah, estados legal.
tem o CONSAD, que é tem o CONSAD e o CONSEPLAN, são os conselhos de secretários de administração e gestão e o outro de planejamento. Então, o Uhum. MGI está se aproximando desses dois, principalmente do CONSAD, para ter mais esse fluxo de trocas. E aí, em todos os assuntos do MGI, né? Lembrando que o MGI tem 9 secretarias, que vão desde o Arquivo Nacional até a Secretaria de Transformação do Estado. Então, a gente tem sim um intercâmbio muito forte para ser feito, a gente se aproximou, trabalha muito com eles, com o SAD, mais institucional. Uma segunda camada que é um produto de muitos anos dentro, que hoje está dentro da SEGES, que é a questão de transferências e parcerias da União com estados e municípios. Se construiu uma rede que congrega estados, as conselhos municipais, não, perdão, a Confederação Nacional de Municípios e os seus agregados regionais, Isso. Uhum. e outros poderes e tal. Então, tem uma troca constante, são feitos vários eventos regionais em estados, a gente tem um grande encontro nacional aqui, usualmente ali em junho, julho, também para que a gente ajuda a desenvolver essas trocas. E quando a gente está lançando uma nova política, como o ano passado, que foi a Estratégia Nacional de Governo Digital, isso foi feito em 5 encontros regionais, ou em cada, e chamando estados, municípios e a sociedade civil para participar na construção dessa estratégia, para escutar o que eles têm, para absorver ideias. Lógico, e isso é um diálogo constante, né? Aqui a gente está sempre aberto para fazer esse diálogo. E o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, formado por 240 pessoas ali, e ligado à Presidência da República, que tem câmaras técnicas também. A gente interage com eles, são todos representantes da sociedade civil, e a gente interage com eles em determinados assuntos para também testar ideias e, principalmente, absorver ideias deles a respeito aí, dessa coisa ampla que a gente coloca da transformação do Estado, né? A gente até brinca que é a transformação constante do Estado, é porque não pode ser diferente. Então, Não, com certeza. são várias formas de integração que a gente faz, além de atos nossos, ou principalmente atos nossos, que tem ali os instrumentos mais, são instrumentos padrão de consulta pública, de audiência pública, então a gente está sempre tentando coletar, assim, Uhum. o máximo aí de intervenções da sociedade. Uma pergunta aqui também, em termos de, já que eu falei de municípios, assim, explicar um pouco como é que funciona essa plataforma, o programa de Transfere Gov BR, né, que vocês têm, acho que junto com os municípios, talvez falar um pouco sobre isso também, né? Se aí vocês têm um modelo de gestão bacana que vocês aplicam, se puder Sim, falar um sim, pouco. sim. Vamos lembrar que, no caso brasileiro, a gente tem uma característica de o Pacto Federativo estabelece uma capacidade de arrecadação muito grande para a União, com a maioria dos serviços sendo prestados para os estados e municípios. Então, a União arrecada muito. E foram desenvolvidos uma infinidade de instrumentos de transferências e parcerias para que esses recursos aí sim fossem direcionados para as políticas que vão ser executadas por estados e municípios. Um dos nossos departamentos é responsável por essas transferências e parcerias. Isso também é um longo processo de maturação. Isso lá atrás, para quem conhece ali, era feito muito por meio de convênios. Uhum, Até hoje existem milhares de convênios para serem avaliados e analisados. Enfim, era um processo que fazia sentido à época. Depois foi desenvolvida uma plataforma, né? Sinconv, que também era quem usou isso, quando escuta essa palavra assim, se arrepia, tem um pequeno tremor, porque era muito difícil. Isso foi evoluindo, evoluindo, chegou hoje, que é o TransfereGov, que é uma plataforma ultra moderna. Para vocês terem uma ideia, por ela passam a ser, assim, não o dinheiro, mas o gerenciamento de 200 bilhões de reais. uhum, Então, dando o quê? Total transparência desses recursos. São recursos que, capturados pela União, arrecadados pela União, são mandados para estados e municípios de acordo com políticas específicas, cultura, saúde, educação, turismo, e são executadas pela base. Isso fez com que a gente se aproximasse muito, e aí aquela rede de parcerias que eu falei, de estados e municípios. E não só inspirado, mas baseado no MEG, do uhum. FNQ, foi desenvolvido
o que a gente chama hoje de gestão GovBR, que Uhum. é, como eu falei, um modelo não só inspirado, mas baseado também, né? Uhum. Que a gente leva para estados, para municípios que querem fazer um diagnóstico e depois ter um conjunto de ações que ele, né, Tem a que ideia é, perseguir para chegar lá. realizando, ele vai Uhum. aumentar a maturidade de gestão dele. Na ideia de que aumentando a maturidade de gestão dele, ele vai fazer o melhor uso dos recursos públicos, vai entender melhor quais são as necessidades e como atingir essas necessidades. E é algo que a gente já aplicou aí em mais de 1.000 municípios, Ah, legal. Brasil afora, sempre. E aí, isso é um aspecto, acho que é super importante nessas relações que você até me perguntou lá atrás. Uhum. A gente, a Parcerias. gente a gente não é parceria, a gente não impõe. A gente Uhum. diz, ó, Ah, sim. tem aqui modelos, porque às vezes o governo federal se comporta muito como isso, assim, né? E a gente esquece que o nosso Não pacto é. federativo prevê independência entre os três entes da federação, independentemente do seu porte. A gente sempre fala Mas que o modelo não é impositivo, mas ele é de referência ele é para de você referência. seguir, né, a maturidade Exatamente. ideal que você poderia ter seguindo esse modelo. Mas vamos lá, te interrompi. Não, exatamente, é um modelo de referência, não é impositivo, ele é ofertado. Exatamente porque se eu faço impositivo e o sujeito do outro lado vai fazer só porque foi obrigado, não é uma perda, né, de recursos, de energia. Então a gente se dedica àqueles que têm interesse em rodar o modelo para melhorar a sua gestão. Então, esse trabalho todo que é desenvolvido pelo esse departamento de parcerias e transferências de parcerias, ele ajuda muito na identificação desses. Uhum. Todas essas políticas são mais de 20 modalidades de transferência. Todas essas políticas que passam pela plataforma, como eu falei, com total transparência, e agregado a isso, um modelo que a gente trabalha muito com os municípios, Legal. na melhoria da gestão. Ainda não no final, quero fazer mais duas perguntas para você. Né, na linha de inovação, a gente desenvolve um conceito, né, traz ideias ou as demandas, né, de dentro para fora, etc. Depois de implementado, rodado, como é que o MGI avalia o sucesso, a eficácia, né, das suas ações perante os seus clientes internos, os outros órgãos, etc. Como é que é feito? Existe uma processualística, uma solicitação para uma avaliação ou é feeling? Ainda é muito feeling. Vamos, sendo bem sincero, esse é do ponto de vista da gestão, eu diria que é o que a gente tem menos maturidade na administração. Os processos Uhum, constantes de avaliação. Os, instru- o- os instrumentos que a gente tem hoje, que rodam com alguma rodavam com alguma série histórica, porque agora eles sofreram uma transformação muito grande, era o índice de gestão e governança do TCU, que agora uhum, sofreu uma reformulação, mas ele não necessariamente alcançava exatamente os aspectos que a gente estava uhum. fazendo, de modo que ele conseguisse, ele atuava, né, em várias áreas, contratações em TI, governança de uma maneira geral, tal. A gente tem um conjunto de soluções para isso. A gente montou um programa chamado Transforma Gov, que era isso, um portfólio de soluções que a gente sentava Ah, com legal. cada Uhum, ministério, fazia um diagnóstico com ele e o ministério escolhia aquilo que ele queria aplicar, de novo, nada impositivo, porque a gente precisa da colaboração, né, do engajamento. Então, e a gente aplicava. Mas a melhoria ainda está no feeling, a gente é um dos pontos que eu, sendo muito sincero, a gente vai precisar cobrir aí esse gap. uhum. Eu estou falando mais das ações de vocês, que nesse programa de gestão de desempenho, né? Você falou que vários órgãos já Não, implementaram, né? isso. Como é que vocês avaliam os programas de vocês? Nem falo do cidadão, falo de vocês com as Não, suas. o Transforma Gov é um conjunto, entre eles o programa de gestão, assim, é um portfólio de produtos nossos, MGI, Uhum, que são ofertados para os ministérios para eles melhorarem a sua gestão como um todo. Exatamente isso. O programa de gestão é um deles. Isso a gente acredita. A gente mudou o modelo do uhum, programa, ele vai ter sua plena eficácia agora, 31 de outubro, onde todo mundo tem que migrar para o novo modelo. E aí, todo mundo que implanta, isso a gente vai ter muita informação boa. Tem a única obrigação geral, assim, padronizada, é mandar um conjunto de dados para nós, dos uhum. seus programas,
E aí no nível chega no nível individual. Então a gente vai ter Uhum. uma riqueza de dados muito grande. E aí sim, a nossa esperança é essa. Que esperança parece uma coisa muito solta, mas a nossa expectativa é essa, Não, com muita que o esperança desdobramento. Uhum. que isso, com esse conjunto de dados, a gente vai começar a ter Ah, legal. uma possibilidade de acompanhamento muito melhor do desempenho dos órgãos como um todo, que hoje a gente não tem porque isso está disperso. Claro, Agora não. pulverizado. Tem um vetor agora que vai nos trazer um conjunto de informação. Uma pergunta que eu vou fazer antes de passar a palavra para você é como é que você vê, até pelas suas andanças no exterior, etc., qual que é a tendência, né, da gestão dos serviços públicos, né, cada vez mais daqui para frente e o que que o MG já está planejando, acompanhando, né, de novos programas, se você puder dar um spoiler, ou pelo menos assim, nós estamos nos preparando para isso que está sendo uma tendência em nível de serviços públicos. É meio genérico também, mas quem Não, mas eu sabe... acho que isso é tranquilo, assim. Quando a gente recentemente tem muita interação com os países da OEA, com muita troca. E aí a gente percebe que o Estado brasileiro tem um arcabouço de gestão muito, muito maduro, muito à frente, no nível de digitalização de governo que poucos têm. Em alguns Uhum, aspectos, nem mesmo os Estados Unidos. O que a gente normalmente perde para os Estados Unidos é a capacidade de fazer uso dos dados que a gente produz. Aí isso eles são imbatíveis, né? Mas em relação aos outros países da América Latina, a gente troca muito experiências onde a gente aprende. O Chile tem um modelo de seleção de lideranças sensacional, super robusto, e a gente, comparando, percebe que a gente vai bem. Você me fez essa pergunta lá atrás, eu acabei não citando, mas cabe super bem aqui, que é a questão da inteligência artificial. Eu acho que uhum, a grande discussão é, tá bom, esse troço existe, adorei o que você falou, ou uhum, você olha com medo, né? O fogo. uhum. Um monte de gente deve ter corrido a primeira vez que viu fogo. Tem uma galera que falou: deixa eu ver o que eu consigo fazer com esse negócio aqui. Eu Mas, tenho que fazer meu churrasco no fogo, né? exatamente, assim, o que será que isso aqui faz? Aí deve ter testado em si, falou: putz, isso queima. Mas fazer o uso da inteligência artificial vai estar requerendo do Estado brasileiro saber de como ele vai usar a inteligência artificial. Porque no mundo privado é aquilo: você abre ali o chat GPT, joga ali, ele te responde, tá tudo lindo e maravilhoso. Ou qualquer outro desses modelos que foram lançados. Mas um Estado não pode simplesmente se acoplar a uma plataforma dessa. Primeiro que ele vai Uhum, começar a transacionar um conjunto de dados que não ali. Então, qual o desafio? Assim, a gente vai trazer inteligência artificial, acho que a inteligência artificial vai, num intervalo de tempo muito menor, vai repetir o processo de ganho de produtividade global que a gente teve com a digitalização, que demorou, uhum. né? Ainda está sendo feito. Eu, pessoalmente, acredito que o intervalo da aplicação da IA vai ser menor, mas eu acho que essa é a fronteira. Não é nenhum programa específico, tem alguns programas específicos, mas é a discussão que a gente está fazendo. Tá bom, como é que a gente vai usar isso? Como é que a gente vai internalizar Legal. isso Uhum. para daí sim você espalhar isso, né, nas aplicações que são, né, infinitas aqui, mas uma que eu posso citar assim, o que seria já um salto enorme? Uma que a gente está pensando é pegar todo o arcabouço legislativo que a gente produz, em todos os níveis, né, desde lá da Constituição até os instruções normativas ou instruções operacionais que a gente faz, e ter uma inteligência artificial capaz de nos ajudar a navegar isso aqui. E algo que a gente Uhum. pensa, inclusive, que tem que ser ofertado ao público. Na hora que Uhum. ele quiser entender um determinado assunto, saber qual é a legislação pertinente àquele assunto, ele não vai precisar de um especialista, ou ele, cidadão, consegue interagir por meio dessa inteligência artificial e receber a informação que ele realmente precisa. E, do nosso ponto de vista, nos ajudar, inclusive, na produção dos atos, porque não é exatamente uma coisa simples. É, tá tudo digitalizado? Tá. Mas um dia desse, a gente foi mexer num decreto que a lei que estabelece a questão é de 1950. Nossa. Então, assim, Uhum. a gente está alterando a regulação de uma lei de 1950. Nossa. Ficou Uhum. perdida lá esse negócio, é um decreto-lei.
Bom, se a gente, lembrando também que o decreto base da administração pública é o decreto-lei 200 de 1967, que a gente, inclusive, está no projeto de revisão. Eu acho que a internalização da inteligência artificial é a fronteira aí que a gente vai explorar e estamos investindo bastante tempo, recurso aí nisso, porque a gente precisa trazer isso o mais rápido possível, de uma maneira consciente ali, para fazer Uhum. o seu uso sem medo. Não, legal. Bom, eu sempre faço, antes de passar para você uma pergunta, não te avisei, mas de saia justa. Eu vou Manda. pegar uma pergunta aqui da Eleusa e vou complementar com uma minha. A pergunta Tá. dela foi o seguinte: Poxa, uma organização como a sua não é uma exceção, você não acha? E eu vou perguntar também, eu vou dizer, poxa, você é uma exceção, tá? Então, minha pergunta é, né? Não sei se você vai sair um dia o MGI não vai acontecer, mas você está implantando um montão de vocês, né? Porque eu conheço a equipe é fantástica como você. Vocês estão implementando uma série de, né, de plataformas, programas, etc., que estão sendo atualizados, lá, sendo utilizados. Mas como é que isso fica se não houver mais um MGI ou se não houver mais um POJ? Eu pergunto porque na FNQ com o MEG, o que a gente faz? A gente tenta sempre, antes de começar o diagnóstico, pedir que a empresa defina multiplicadores, que são pessoas que vão conhecer tanto que mesmo que o gestor, o diretor saia, né, e queira trazer o seu programa, eles falam, não, espera aí, deu certo, não, deixa acabar. Então, assim, minha pergunta é, talvez você esteja preocupado com a perenidade também de tudo que você está bolando. Só uma pergunta, assim, talvez, não sei Não, responder agora, mas imagino que é uma Não, preocupação tua, né? Não que você não posso queira ficar o responder. resto da vida no MGI, mas as coisas podem mudar, né? Não, no setor público a gente não fica tanto tempo assim no Tá mesmo certo. lugar, porque as coisas. Mas isso, vamos lá. Primeiro, por incrível que pareça, a rotatividade no setor público, na administração pública federal, não é tão grande quanto aparenta, às vezes, para o público de fora, Sim, que vê sim, aquelas trocas de ministro, de secretário. claro, Mas a burocracia continua ali firme e forte. E no entendi. caso da SEGES, e aí eu sempre faço esse elogio público ao Cristiano Hackett, que esse desenho atual da SEGES foi ele que fez, onde ele juntou esses departamentos do meu ponto de vista, com uma coerência e uma sinergia muito grande. Mas qual a característica desses departamentos? Eu tenho uma equipe que está há muito tempo nisso, uma equipe Uhum, que está há muito tempo fazendo as suas inovações, fazendo esse trabalho. Não foi com a minha chegada aqui que, entendi. não, agora vamos desenvolver, Mudar tudo. Uhum, vamos mudar tudo. Aliás, primeira coisa que eu falei, primeira coisa, né? Primeiro você entende, uhum, depois você pensa em mudar alguma coisa. O que que eu acho que é muito o meu papel enquanto dirigente é de dar segurança para o processo de inovação, do tipo, sim, vai dar errado, sim, você não vai perder seu cargo por conta disso. Então, uhum. e não é fácil. As pessoas, quando você fala isso, as pessoas olham para o seu cara e falam assim, ele está falando isso só para me enganar. Se eu pisar na bola, ele vai me exonerar. Então, demora um pouco isso. Mas o principal que eu acho, que isso vale para a vida como um todo, mas no setor público, para mim é o fundamental, é o que eu chamo do você dar vida aos seus incômodos. Se a raça humana lá atrás não tivesse tido incômodo nenhum, a gente estava confortavelmente ali uns 300 mil em caverna e ponto. Uhum, tranquilo. Mas incômodos vieram e a gente foi construindo aí outras relações. Só que, ao mesmo tempo, a gente trabalha muito, e aí, questão de preservação, com previsibilidade. E aí é isso, vem um incômodo, putz, mas eu vou ter que mexer, vou ter que mudar. Aí, normalmente você fala, o incômodo, fica quietinho aqui. O que eu tento incentivar? Eu falo assim, peguem esses incômodos e deem vida. Nem É, todos eles vão virar claro. soluções, alguns de fato vão morrer. Durante minha vida profissional, 32 anos, vários, né? Mas isso vai te dando energia, vai te dando motivação para estar buscando as transformações e as inovações. Assim, eu acho que o meu papel é muito isso, além de, obviamente, dar as condições para que muitos desses incômodos virem soluções, né? E tentar propagar isso o máximo possível. Agora, falta, e isso eu concordo, e é um dos pontos de atenção, como é que eu faço a preservação disso Uhum, de uma maneira geral? Então, assim, você tem organizações em níveis de maturidade diferente na administração pública. Como é que eu garanto um patamar mínimo? Essa é uma coisa que
PGD a gente acha que vai disseminar um pouco, tem um conjunto de. Mas é algo que a gente ainda está pensando, fica realmente matutando assim. Tá, e como é que a gente faz com que isso ganhe mais potência, né? Onde as pessoas de fato permaneçam nesse estado de inovação mais tempo. Porque também a gente não Não, inova o bacana. tempo todo, né? De vez em quando a gente descansa um pouquinho, respira, curte ali um pouco da previsibilidade, e aí volta. Eu Ao não zero. fico muito Total. tempo na previsibilidade, não, mas eu sei que é importante também. Não, legal. Pô, eu queria te passar a palavra, fique à vontade, alguma coisa que você queria ter falado e não deu tempo, ou eu acabei não perguntando, por exemplo, assim, a palavra é sua e pegue o tempo que você Tá, quiser, por obrigado. favor. Não, o que eu tenho como preocupação enquanto servidor público e até enquanto cidadão brasileiro, o Estado é montado na história e depois ampliado para prestar serviço público. E essa prestação de serviço público é a função básica do Estado, ele está aí para isso. Só que quando a gente vai interagir com a sociedade, não é uma equação exata. O que a gente está interagindo sempre é com a percepção das pessoas. Na verdade, a média das percepções. E é difícil Certo. você encaixar o que o Estado é capaz de produzir com esse conjunto médio das percepções. Isso já era difícil. Hoje em dia, isso roda mais rápido ainda. Então, assim, o que as pessoas querem, a percepção que as pessoas têm, muda numa velocidade que o Estado já não acompanhava antes e agora acompanha menos ainda. Vamos aí. Uhum. E aproximar essas duas coisas, eu acho que é o meu maior incômodo. Por quê? Porque se essas coisas se desconectam, gera ruptura. Uhum. E é natural, né? Minha formação é ciência política. As rupturas que acontecem porque a sociedade olha para, sobretudo, é muito comum a ruptura de forma de governo, é isso. Eu tenho um conjunto de expectativas que simplesmente não são mais atendidas, o que está me prestando esse serviço não presta mais. Então eu preciso romper e criar uma ruptura. E no mundo inteiro que você vê hoje é um processo de desgaste dos modelos democráticos de governo e a humanidade flertando com modelos autoritários. Eu até faço uma observação. Eu não coloco que o modelo democrático é o que faz a melhor alocação de recursos no curto prazo, mas o modelo Perfeito. burocrático é o único que nos permite viver no dissenso, em harmonia. Então, para mim, essa é a essência que deve nortear as ações dos estados. Assim, eu preciso entender o máximo possível a percepção, sabendo que eu nunca vou alcançar, e porque se eu me fechar aqui, essa desconexão vão gerar rupturas. Esse é o incômodo. Esse, para mim, hoje é meu incômodo central. E é ele que está me motivando a falar assim: ó, temos que fazer diferente. Se a sociedade está mais ágil, a gente tem que ser mais ágil. Uma outra coisa, se a sociedade consome bens e serviços de uma determinada maneira, a gente tem que ofertar desse mesmo modo. Eu sempre brinco, né? O Estado devia se comunicar só pelo prompt, né? Ter uma barra igualzinho do Google. Digitar ali o que ele quer e o Estado responder para ele como é que ele acessa ou já começar a prestar o serviço igual a gente faz nas nossas relações privadas. Então, isso tudo aí seria aí a grande diretriz que eu tento passar para a gente poder saber que a gente tem que tá no momento de acelerar. A gente não está no momento de descansar e curtir a previsibilidade, porque não é assim. Eu acho que seria bem Não, isso e legal. óbvio, né? Super agradecer aí o espaço e a Não, conversa. não, eu que queria agradecer o teu tempo. Eu sei como é complicada a tua agenda, né? Eu sei do teu pessoal também. E queria até fazer um convite para você, se for do Cristiano Reckert, né? Ele foi durante vários anos nosso conselheiro honorário, né? Nós temos um espaço, né, para um conselheiro honorário do governo federal e no estatuto está assim, em parênteses, ligado de alguma forma à gestão. Então, eu não posso deixar de fazer esse convite para você. Eu demorei para fazer esses últimos 2 anos, porque eu sei da tua agenda até você estruturar tudo. Mas não precisa ser já, se algum momento você puder participar, em uma reunião a cada 3 meses, seria
super bacana Nossa, para a eu fico gente. honrado. Só pelos feedbacks aqui, o teu insight, os toques que pode nos dar, nos ajudariam bastante mesmo. Então, fica colocado o convite aqui, se Não, você e pudesse eu já aceitar, de seria super pronto bacana. aceito o convite. Fico super honrado aí pelo convite. Vai ser super rico para mim fazer essa troca e poder desfrutar aí desse momento com vocês Interação. aí. Tá bom. Maravilha, Então, agradeço muito. então tá bom. Poxa, obrigado de novo. Queria Nada. aproveitar aqui agradecer o patrocínio da Micropower, que nos apoia sempre, o apoio da Senac e do MS Competitivo, o BQ, Excelência Santa Catarina e da Academia Brasileira da Qualidade. Queria só anunciar nosso próximo webinar, que é com Gilberto Zanlorenzi, um especialista em transformação digital e inteligência artificial. E mais ou menos como eu já conversei com o Pojo, né? O tema vai ser inovação e transformação digital barra início ou fim da gestão da inteligência. Ou seja, a gente vai perder o que nós temos de inteligência ou vamos ter que ser mais inteligentes para usar o que está sendo nos oferecido com a IA. Então, vai ser bem bacana essa discussão, né? Então, eu queria agradecer a todos, né? E o que eu sempre peço a todos, já recebi vários feedbacks aí, mas que nos mandem sugestões de melhoria, não só parabéns, que acho que isso é bacana, mas onde pode melhorar, de que forma, horário, temas, etc. Então, eu agradeceria também muito se eu pudesse receber aí sugestões de melhoria. Então, a todas e todos que participaram, apoio de novo, a equipe dele que nos ajudou bastante, me ajudou bastante também, né? E as colegas aí que nos ajudam, né? A Patrícia, a Aline e outros que permitiram esse webinar acontecer. Então, a todos, muito obrigado, uma boa tarde, boa semana.